partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A arte lava da alma a poeira da vida cotidiana. A frase de Pablo Picasso nos lembra que a arte não existe apenas para emocionar ou entreter. Ela amplia horizontes, cria encontros e nos ajuda a compreender quem somos. Quando um grupo artístico do interior do Rio Grande do Sul sobe ao palco de um dos maiores eventos de divulgação da cultura gaúcha do país, não está levando apenas um espetáculo, está levando uma identidade, uma história e a força de uma comunidade que acredita na cultura como instrumento de transformação. Nos últimos dias, a Cia Circense Burzum representou Santo Ângelo, a região das Missões e Rio Grande do Sul, na 33ª Expotier, em Brasília. Foram apresentações que levaram ao público elementos da nossa cultura missioneira e mostraram que a arte produzida aqui pode dialogar com pessoas de todas as idades e de diferentes partes do Brasil. Mais do que falar sobre uma viagem, hoje a gente quer conversar sobre oportunidades, formação, representatividade e sobre o impacto de projetos culturais que eles têm na vida de quem participa e também de quem assiste. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, É Ter Com Quem Contar, Clínica Com, Quando o Cuidado Vai Além da Medicina, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, CDL Santo Ângelo, Acreditar Muda Tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre cultura, sobre oportunidades e o poder que a arte tem de atravessar fronteiras e transformar vidas. E para essa conversa eu estou recebendo o produtor cultural e diretor da Cia Circense Burzum, o Jairo Mate, a artista Ieda Maria Pedro Dornelles e a jovem artista Valentina Costa de Oliveira, que integraram a delegação gaúcha da 33ª Expotier, realizada em Brasília. Gente, que prazer! Sejam muito bem-vindos ao Cafezinho. Obrigada. O Jairo já é sócio aqui do Cafezinho, mas a Ieda tá vindo aí a primeira vez estreando e assim, com uma alta performance, né, gente? Que legal! Muita coisa pra gente falar nesse cafezinho hoje. Muita coisa. Eu já tô emocionada desde ontem, quando a gente... Desde semana passada, quando a Ieda veio e me disse, olha, voltamos, tem um monte de coisa pra falar. Eu digo, vamos falar. Aí eu mandei pro Jairo, o Jairo me mandou áudios, assim, que eu me arrepiei. Até respondi, né? Eu tô arrepiada aqui ouvindo. Então, assim, quero dizer pros ouvintes que hoje a gente vai falar de muita emoção, né? Além de arte. Mas eu quero começar falando, né? De 20 anos de Burzum. Com essa celebração aí, né, lá no Distrito Federal. O que significou para vocês receber esse convite para representar o Rio Grande do Sul na Expotier? Primeiro, né, foi como eu te disse na outra entrevista, foi o medo, né? Sim. Antes de qualquer coisa, agradecer todo mundo que está nos ouvindo, né? Muito obrigado. Eu mandei para todo mundo divulgando que nós estaríamos aqui. Não é puxar saquismo, né? Já de antemão quero te dizer que eu aprendi com o tempo que quando a gente é convidado a algo, a gente sempre tem que levar uma lembrança. Eu já te trouxe algumas lembranças. Sim, e nessa terceira dos nossos 20 anos. É um quadro de 20 anos da história da Hora Personalizados, que é da nossa artista Bianca, junto com a irmã dela. Eles fazem esses mimos para nós sempre com muito carinho, muito cuidado. E que amor, que lindo, obrigada. É uma forma da gente também agradecer a oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho. Dani, esses 20 anos, assim, estão sendo magníficos, né? Como tu perguntou, estão sendo incríveis e emoção pura, assim. Com muita emoção, com pessoas que estão vindo agregar com muitos valores. E a Expotier, assim, nos fortaleceu tanto como grupo, quanto como artista ainda mais, sabe? Porque é uma feira com uma dimensão enorme, a gente não tinha essa noção, eu te falei, né, do início. Lá quando a Meg me mandou mensagem, eu falei, tá, jura, trote, né? Eu falei pra ela isso pessoalmente, e daí ela teve que me ligar pra poder, né, confirmar essa possibilidade. E se tu me oportunizar agora, a Leda,
a Meg, a Carol, a Marli, eu preciso falar esses nomes. Fale. O Sandro, o Christian, o pessoal do hotel, do pessoal que cuidou do camarim, a segurança, a limpeza, o Vinícius que montou nosso equipamento aéreo. O grupo Le Farfalle, que são meninas que tocam e cantam e são bem. maravilhosas. O grupo Ana Terra, que dançam, e eu não conhecia esses grupos. Eles dançam e é incrível, e dá um negócio de ver esse pessoal tocar e dançar. A Bárbara, a Vivian e o Pablo, que fizeram lá a representação do nosso laçador e da prenda gaúcha. E foi incrível, assim, sabe? Magnífico esse povo, o trabalho com que eles cuidam, o carinho com que... Que legal. Como artista, foi uma das poucas vezes que a gente foi muito bem recebido e tratado e acolhido de coração, assim mesmo. Eles abriram os braços e falaram, venham. E a gente foi muito bem acolhido. Que legal. Então eu não tenho como não agradecer esse pessoal. Com certeza. Um beijo do cafezinho também pra todo esse povo. E eu, assim, eu tava olhando os números da Expotia ontem, né? Incrível. A gente tava falando Incrível. de 94 mil pessoas. É muita gente Muita gente. pra celebrar o Rio Grande do Sul em Brasília. Gente, como é que vocês se sentiram? Incrível e assustador, E né? é muito assustador, mas Né? acolhedor também. Era tão bonito a gente, gaúcho, Sim. estando lá, fazendo parte desse... que era um espetáculo, Sim. né? Tinha até a Cefaz montou um palco com as ruínas das missões. Sim. Setur, A Setur. E a gente fez apresentações, pocket shows de 20 minutos lá nesse palco. Foi muito emocionante também. Ai, Público que muito perto. Sim, era a celebração dos 400 anos lá Lá em em Brasília, Brasília. né? Eles construíram as ruínas São Miguel gigantesco, né? No Que meio da No meio da feira. feira. E colocaram um Eu palco, olhei, um palco. eu vi as Foi fotos muito no lindo. material, que incrível. Incrível. Agora, dona Ieda, pelo amor de Deus, a gente precisa falar desta revelação. Revelação. Ieda, assim, eu te conheço desde sempre Sim. na área da saúde, Sim, né? Muito sim. focada, Sim. enfim. Aí, agora temos uma palhaça. Uma palhaça, É isso. palhaça alegria. Aham. Conta pra gente dessa Não, virada. Eu sempre tive uma coisa com a arte, né? Sempre eu fiz balé há muito tempo, Sim, né? sim, eu me lembro. Aí, na escola, eu sempre fui, tipo, a personagem principal das peças de Uhum. teatro. E, há 1 ano e meio atrás, eu comecei a faculdade de teatro, de artes cênicas. Eu lembro que tu falou alguma Aham. coisa que tu tinha começado. Aham, comecei a faculdade. E eu e o Jairo conversando, surgiu. A Lelê, a filha da Ieda, é minha aluna de aéreos, Sim. É. tecido aéreo. E a Ieda tava sentada lá, né? E eu falando de Brasília. Eu vou ter que contar, desculpa te interromper. Vai lá. E ela falou que tava fazendo artes cênicas e eu falei, tá aí. Topa Tá aí. fazer um texto comigo? E daí eu falei de Brasília, ela falou, Brasília, quero conhecer, papapá. E eu fiquei com isso na cabeça. Ai, que demais. E daí eu fiquei com isso na cabeça e eu falei, topa fazer um texto comigo? Era só um texto. Continua. Era só um texto. Né? E aí chegou no Dia das Mães, né? Que a gente teve uma apresentação lá em Três Passos. E eu fui com a cara e coragem. Nós tínhamos ensaiado uma vez, 2, eu acho, por telefone, chamado de vídeo. O nosso texto de palhaço, eu fui. Perdi o medo, né? E aí, tá, vamos pra Brasília? Vamos. E aí, fui como a palhaça, a gente fez a nossa apresentação de palhaço, que é o Dentinho e a Alegria. E aí, eu fui entrando nas coreografias também. Mais Com a do que cara. eu Nunca é imaginava. só. Nunca é só. Sim. E aí, eu fiz, acho que 2 ou 3 que eu não faço, e eu fiz toda a apresentação. Foi com E entrei tudo. nas danças, fui com a cara e coragem, né? E Agora sim, ó, claro que provavelmente vocês encontraram muitos gaúchos lá, né? Sim. Mas e o povo de lá, quando começa a reconhecer a nossa cultura aqui, a nossa história, como que é a reação? Como que foi a meu reação? Deus, foi fantástico. Eu particularmente, eu acho que alguns também estranharam a reação. A gente acostumado muito com ação-reação, né? Tu faz um palhaço, eles reagem. Aham. E lá, o pessoal ficava prestando atenção compenetrado. Eles não conseguiam aplaudir assim de cara. Mas assim, no final de cada apresentação, muitos levantavam, aplaudiam de pé. A gente ficava um tempão tirando foto com o pessoal. Vinham até nós Ai, que agradecer. prestígio, gente, que Foi muito. legal. E a Foi um última reconhecimento apresentação. Foi um fantástico, reconhecimento assim. incrível. E a última apresentação, que foi no último dia, que assim, que a gente achou que não ia ter mais o fôlego, e a gente deu muito mais do que a gente imaginava, que o pessoal aplaudiu em pé. E nós não esperávamos essa reação. Que foi o dia que eles sensacional. aplaudiram em pé, assim. Foi assustador, assim. Porque todos os dias era aquele negócio, né? A gente faz e não tinha reação.
Faz, não tinha reação, mas a reação vinha Depois, eles depois, estavam né? prestando atenção, Pô, na verdade. foi- É. incrível a resposta do Ai, pessoal de que- Brasília. Tá aí esse espetáculo, hein? Tu me falou que ele já tá aí, né? Já vinha sido apresentado, é É o Caíca. Caíca. aham. Mas agora novo elenco, outra energia. Enfim, como é que foi esse processo? E como é que foi essa de novo lá no outro sim. lugar? O que aconteceu? Nós tivemos que organizar a apresentação de lá. Eu acho que eu até tinha comentado contigo em função de que alguns artistas... Dani, De trocas, né? artista santo-angelense, artista do interior ou artista gaúcho não é CLT. Sim. A gente tem que, né, produzir. Então, muitos artistas não conseguem sobreviver ou viver da arte aqui no interior. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que achar uma fonte de renda Sempre tem fixa. uma- E as empresas acabaram não liberando esses artistas para poder vivenciar essa experiência em Brasília. Entendeu? Então, a gente teve que reformular, repaginar, reorganizar a apresentação de uma forma que a gente conseguisse suprir as nossas necessidades, né? Nós tivemos um baita contratempo lá, porque nós fomos contratados com 9 artistas, e nós tivemos um contratempo com uma artista terceirizada, que nós tivemos que terceirizar o serviço. Ela não deu conta de sustentar tudo isso, e no segundo dia ela retornou de Brasília a Santo Ângelo. Nós seguramos com 8 artistas a apresentação. Eu fiz coisas no palco que faziam 15 anos que eu não fazia. Eita. Entendeu? Então, assim, a gente teve que dar uma... Foi além da superação, porque o que estava nos esperando lá era isso, precisava disso. Sim. Agora, sim, eu tava vendo também que tinha artistas consagradíssimos lá, né, junto com vocês. Foi uma divisão de palco com artistas da música gaúcha, nacional. Flay, É. Quem mais Nenhum que de tava? Nós. Nenhum de Nós, eu vi. Nós conversamos com a Marianita Hortaça, Aham, né, também que lá. homenagearam Homenagearam muito. muito. Acredito, o né, pai por dela, conta do Pedro. do Pedro. Foi muito legal, ela é embaixatriz dos Sim, 400 anos. Né? Então, foi muito bonito. É legal de ver o orgulho de ser gaúcho. É. Sim. E o orgulho Eu- de ser missioneiro também, Muito, né? porque eu nunca tinha entendido isso, sabe? Eu consegui Sabe? entender isso lá. Tem que sair daqui pra gente conseguir perceber o quanto que os outros estados valorizam, né? Muito, muito, Né? muito. Que legal. Agora, falando sobre valorizar, né? Quero reforçar. Sempre é importante, acho que a gente reforçar, né? Porque depois dessa experiência, participar de um evento dessa dimensão, lá em Brasília, enfim, né? Eu acho que isso reforça, e a gente precisa reforçar, né, a importância dos investimentos, tanto público quanto privados, em cultura, né, no trabalho aqui da nossa cidade, para termos outros artistas também, e que daqui a pouco esses artistas possam viver da sua arte, né, gente? Quanto que isso é necessário. Então, assim, não sei se tu quer também dar uma reforçada nisso, Jairo. Eu acho que é importante refletir sobre a nossa cultura em questão de valores, Sim. sabe? Eu acho que a distribuição, o pensar sobre as pessoas que vivem da arte, né? Como é que vai ser fomentado quando vem recursos para o nosso município? Eu acho importante falar sobre trajetórias, né? Nós temos produtores culturais em Santo Temos. Ângelo que devem ser valorizados, né? Artistas que devem ser valorizados pela sua trajetória. Nós temos artistas que estão começando e querem viver isso, Sim. né? Viver essa experiência que a gente tem. Então, qual é o legado que a gente vai deixar, sabe? Eu acho que tem que mudar um pouco a visão sobre a cultura e a distribuição de recursos. Eu acho que isso tem que mudar. E mais do que os artistas que estão começando, né? Daqui a pouco a gente pode usar a Ieda sim. de exemplo. Mas também a outra artista que tá aqui no estúdio, que a gente vai falar no próximo bloco, né? 12 anos. 12 anos. Então, assim, se a gente não fizer, de fato, esse investimento, esse repensar hoje, a gente não vai ter novas Iedas ali na frente. Né? Então, é necessário que a gente, de fato, reflita Claro. com mais profundidade sobre isso. E só pra te ter uma noção, assim, ó, foi pros produtores que foram do Rio Grande do Sul pra lá, pra Expotier, foi mais de R$1,2 milhão de lucro que eles Imagina. tiveram. Não. Então, Quando a gente bota no papel, a gente sabe que tem retorno. teve mais de 80 Sabe que apresentações culturais dentro de um espaço lá, tu entendeu? Sim. Então, assim, a gente poderia fomentar essa mesma cultura que eles têm lá aqui.
Então, volto a salientar, eles foram realmente incríveis, deram uma aula pra nós. A Ieda, assim, ó, eu falei pra ela, se eu estiver fazendo alguma coisa... Hoje ela falou, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, tu pode me tirar do grupo. Eu falei, jamais. Eu não solto a tua mão, jamais. Tu vai ficar aqui. Dani, disseram pra nós, parece que vocês fazem muitos anos que fazem isso. E eles ficavam assustados, quando a gente disse, não, a gente preparou pra agora. A gente ensaiou o texto, tipo, na apresentação lá em 3 Passos e uma vez online, assim. Então... Não, mas parece que faz anos que tu sobe no palco. E eu disse, tem coisas na vida que de fato não são só dessa, né? Não são só dessa, com certeza. Agora são 13h21, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui no cafezinho. Hoje a gente tá conversando com o Jairo Matia e Ieda Donelles. E daqui a pouco eu vou conversar com a Valentina Costa de Oliveira sobre a experiência de representar Santo Ângelo e as Missões e o Rio Grande do Sul na 33ª Expotia lá em Brasília. Então no próximo bloco a gente vai falar então com a Valentina um pouco sobre o aprendizado, além do palco, um pouco do encontro com a história do Brasil e como que a cultura pode abrir portas desde muito cedo, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. E a torcida canta animada, porque sabe que tem com quem contar. É com os cartões Sicredi Visa, que entram em campo para fazer a diferença rumo à Copa do Mundo da FIFA. Com até 40 dias para pagar sua fatura, acúmulo de pontos e proteção de compras. Então, partiu torcer? Cartões Sicredi Visa é ter com quem contar. Acesse sicredi.com.br/cartões e conheça. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Ligações clandestinas. Fazer ligações clandestinas de água, conhecidas como gatos, é crime. Além de ilegal, essa prática prejudica o sistema de abastecimento e pode causar queda de pressão na rede, falta de água e até contaminação. A legislação brasileira prevê penalidades e multas para quem realiza esse tipo de ligação irregular. Além disso, a fraude acaba prejudicando toda a comunidade, porque o sistema é planejado para atender cada imóvel de forma regular. Por isso, se precisar de uma ligação de água, procure sempre os canais oficiais da Corsã. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes.
Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Treze horas e 26 minutos e a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu tô recebendo aqui o pessoal da Cia Burzum. E falando a respeito da representação lá na 33ª Expoche em Brasília. Agora eu vou conversar com a Ieda Dornelles e com a Valentina Costa de Oliveira, que são artistas aí do grupo, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Ieda, vou começar contigo, porque assim, ó, pra quem nunca tinha vivido uma experiência como essa, pra quem... né, o palco que tu tinha conhecido, como tu disse antes, era da dança, né? Só, Como é que foi? Tu não conhecia Brasília, sim, né? Eu tô arrepiada agora sim, falando. Sim. Me conta um pouquinho. Assim, ó, vamos começar que eu estava passando por uma fase pessoal muito ruim, né? Que tive problemas pessoais. E o Burzum me trouxe a alegria de viver de novo, a alegria de sorrir. Sabe, subir no palco pra mim foi uma emoção muito grande, poder viver essa personagem, poder viver esse sentimento, e o carinho do público, o carinho das crianças quando acabava o espetáculo. Por exemplo, eu tinha que reformar minha roupa todo dia, colar as bolinhas do da carinho alegria, das pessoas, do carinho das crianças. Ai, alegria, ai, eu te amo, né? Até teve uma noite que eu tirei a maquiagem, né? A gente foi jantar e a alegria usava um anel que era um coração e uma pulseira. E eu tava com o cabelo solto, sem a maquiagem, sem nada. E uma menininha e uma senhora veio: tu que é a alegria, então? Ai, tá a gente te brincando. reconheceu por causa do anel e da pulseira. Então isso não tem preço. Isso não tem, é uma emoção, assim, que eu não sei como descrever. Isso me trouxe a alegria de viver de novo. Literalmente a alegria me trouxe essa vontade de crescer e ser sempre mais, e estudar mais a arte. E o palco é meu lar agora, que eu posso dizer. Que sensacional ouvir isso. Agora vocês ficaram todos os dias, foi de 4 a 14? Não? 14, foi 14, né? 14. Na feira... Vocês ficaram quanto tempo lá? Deu 13 dias, 13 dias, né? Nós fomos dia 13 e voltamos dia 15. Mas na feira mesmo era do dia 4 ao dia 14. Tá, e como é que é essa história de viver num grupo, assim, de teatro e fazer isso fora e viajar? É incrível e é muito engraçado, né? Porque a gente somos palhaços, né? Sim. E também a gente é uma família, né? Se tornou uma família. Então na ida era muita risada, era muita coisa boa. Não tinha tempo ruim. Ai, que legal. Valentina, e tu, hein, Valentina? Que eu quero te levar pra minha casa, assim, ó. Todo mundo quer. Gente do céu, depois vocês assistam, quem não tá nos assistindo, assistam esta criança maravilhosa, 12 anos, artista da Cia Circense Burzum, né? Como é que foi pra ti essa experiência? Primeira viagem, eu quero saber. Foi incrível, né? Porque, tipo, tudo que eu vivi em Brasília, ou até mesmo indo pra Brasília, foi tudo uma primeira vez. Tipo, começando pela viagem de avião, né? Que era um sonho que eu consegui realizar. Foi uma experiência muito legal. E lá em Brasília, a feira, tipo, é incrível o reconhecimento das pessoas. Adorei, foi muito legal. Ai, só quer mais agora, Valentina. E eu quero fazer um parênteses, né? A Valentina mostrou uma competência, uma determinação e uma coragem lá que ela supera qualquer adulto. Porque nós tínhamos uma artista, né? Essa que resolveu ir embora, e ela fazia parte da Lira. Ela tinha sido, né, no caso, o papel principal dela era fazer a lira acrobática, né? E a Valentina, quando ela foi embora, nós vamos ficar sem artista de lira. Ela peitou. Eu assumo. Eu vou e eu assumo. E ela arrasou. Valentina. Ela era aplaudida de pé em todos os espetáculos. Como é que eu chego a me arrepiar e falar. Eu me arrepiei agora também, porque assim, é bastante responsabilidade, né, pra te assumir, assim. Foi uma experiência muito, assim, de nervoso, porque, tipo, lira eu já tinha treinado, tipo, 4 vezes, sabe? Explica pros ouvintes o que é lira, assim, consegue explicar no rádio? Lira é um aparelho aéreo, né, que ele é pendurado circular por uma corda. Quem tipo conhece, um bambolê? É um bambolê. Tá. Isso, é um bambolê. Tá.
E daí lá, tipo, o artista que faz lira, ele sobe, faz movimentos lá. Quem, tipo, faz contorção tem um resultado melhor, fica lindo. Lira é um bambolê pendurado por uma corda, suspenso, E daí, quando essa artista, ela resolveu ir embora, foi uma experiência muito louca, assim, porque eu nunca tinha subido no palco pra fazer lira. E daí, o primeiro dia, a gente improvisou um figurino lá, eu fui, consegui. Primeiro eu tava fazendo alguns movimentos que eu já sabia, assim, e depois eu fui acrescentando mais coisas. Depois até ganhei um figurino novo do Jairo. Fiquei muito feliz. Mimosa. E foi muito legal. Que guria linda. Ela deu uma aula pra todo mundo, assim, de responsabilidade, comprometimento também. Foi assim, foi incrível, assim. Eu no primeiro dia, primeiro até o último dia que ela fez lira, eu olhava ela chorando. Chorando. Sim, eu também choraria. A minha companheira de quarto. De quarto, que amor. Escuta, e o frio na barriga de subir num palco desse, com aquele monte de gente, pra fazer uma coisa que tu tinha feito poucas vezes. Esse foi o pior, porque, tipo, o medo era 8 ou 80. Ou dava tudo certo ou dava tudo errado. E no final deu certo, o pessoal aplaudiu. Aí todo o espetáculo, depois que a gente apresentava, ou a gente fazia um pocket show, né? Naquela parte da Setur, das ruínas. E depois tirava fotos, ou a gente saía do espetáculo e ia direto pra frente do palco tirar fotos. Daí o pessoal, os adultos, quanto as crianças ficavam perguntando a minha idade, quanto tempo eu fazia aquilo, sabe? E no palco eu recebi uma homenagem depois do Sandro. Ele tem a banda dele, que é o Coração Gaúcho. E ele, no final, né, na nossa coreografia final, a gente fica enfileirado e ele falou, vem cá. E eu achei que era, tipo, pra Júlia, que tava do meu lado. Mas era pra mim, ele me chamou, me deu a mão, eu chorei um monte. Porque ele me chamou na frente do palco, na frente de uma multidão de pessoas e me homenageou, que era a minha primeira vez subindo na lira. E eu tinha feito um espetáculo. Arrasado. E eu fiquei muito emocionada, porque é incrível, né, receber um conhecimento assim do nada, na loucura. E do foi nada, incrível. meu nada, amor. nada. Tu tem noção do que tu fez, que tu inspira criança e adulto, tá? Depois dessa coragem toda aí. Todo mundo aos prantos, né? De emoção. Imagina, do nada, nada. essa- Agora sim, ó, eu sei que vocês aproveitaram pra conhecer Brasília. Sim. Eu queria saber o que mais... Bom, primeira vez pras duas, Sim, Brasília, né? O que mais chamou a atenção de vocês lá? Cada uma na sua ótica. Eu acho que foi mais ou menos A mesma coisa? né? Mas achei incrível os pontos turísticos, né? Congresso Nacional, o Palácio do Planalto. Sim. E outra coisa que eu já tinha comentado no intervalo ali do bloco, que o que eu estudei na escola nunca foi igual o que eu estudei em Brasília. Eu não conhecia nem quem era Juscelino Kubitschek, tipo, o projeto dele, que por causa dele, Brasília existiu, né? E, tipo, tudo que a gente viu lá na nossa frente, fotos que a gente pegava, explicações dos palestrantes, era incrível, espetacular. Os pontos turísticos, as estruturas, assim, muito legais. É muito legal. Diferente, muito diferente. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes pra Brasília para trabalho, mas a gente acaba dando uma fugidinha e é emocionante. É emocionante. Uma coisa que mais me emocionou, né? Eu acho que a Valentina também foi uma das coisas que emocionou, o Jairo também, foi lá no Memorial Juscelino Kubitschek, né, Valentina? Sim. Que estavam os livros originais de Shakespeare. Do William Shakespeare. A Rainha Elizabeth, Que a Rainha Elizabeth doou. ela tinha 2 coleções do William Shakespeare. E uma dessas 2 ela enviou pro Brasil como presente. E a outra dela foi queimada. Então a que tá lá no Museu JK é a única do no mundo. Então a gente pode chegar pertinho de Shakespeare, né? Tava ali Romeu e Julieta, Romeu, Megera do Mar. a coleção completa. Meu Deus, a gente se olhava e chorava, né? Chorava de E a emoção. gente eu fiquei chocada também porque não tem um vidro, nada. E, tipo, depois do que aconteceu no 8 de janeiro, eu fiquei, tipo, impressionada, porque é como uma estante normal com a coleção do William Shakespeare. Então, do William Shakespeare? Sim, tipo, sim. gente... Quem, né? Ninguém menos que... Sim. E assim, tu falou um pouquinho da Valentina, mas tu acompanhou ela, né? Colegas de quarto, enfim. E tu é mãe. Sim, sou também, mãe. né? Sim. A idade, enfim. O que mais te chamou a atenção nessa criança, hein? Porque eu tô aqui impressionadíssima. Impressionada com a responsabilidade dela e o comprometimento dela. E a ousadia dela em subir. Eu vou lá e eu faço. E ela foi lá e fez e deu o seu melhor e foi o melhor, sabe?
com 12 anos, eu tinha piolho, eu acho. Sim. Sabe? E ela me deu uma terra. aula. Agora, Sabe? tu também teve toda essa ousadia, né? Que eu sei que tu voltou machucada, debilitada, teve... Como é que foi isso pra ti, hein? Que foram dias intensos, né? Foram dias intensos, foram meses intensos, que se eu posso dizer que foram os piores dias da minha vida, sabe? Perdi apoio de várias pessoas e tive apoio de várias pessoas que eu nem imaginava ter. E o teatro me fez renascer. Me fez rir de novo, coisa que eu não conseguia mais. E me fez... Então, eu só tenho a agradecer, né? Aos meus colegas de Burzum, ao Jair, principalmente, a Valentina por ter me dado essa oportunidade de ter a alegria na minha vida. Sim. Ai, a alegria. E eu acho, assim, o palhaço, ele tem uma representatividade. Sabe que por um tempo eu tinha muito medo de palhaço. Eu também tinha medo, até que eu me virei uma. O pessoal, na hora de tirar foto, as crianças choravam. Tinha não umas que queriam choravam. chegar perto. Sim. Elas não queriam. E daí nós tínhamos horas que nós fazíamos interação com o público, né? Daí a gente entrava nos estandes das lojas do pessoal e teve um adulto que ficou num canto com medo da gente, assim. Mas daí ficou... tem um universo aí, né, paralelo dos palhaços, né? Mas o palhaço, na verdade, eu acho que é um dos personagens mais genuínos, né? Quando a gente fala de arte, de uma pureza, né? Exatamente. E é uma coisa improvisada. Sim. Também, E o que tu traz de ti pra alegria? Eu sempre fui uma pessoa extremamente extrovertida, tu me conhece faz tempo, né? Eu vivo brincando e tirando com todo mundo, né? Tenho essa minha... Isso voltou. Isso voltou. Eu voltei a sorrir da vida, a olhar o mundo com outros olhos, né? E que a gente pode dar a volta por cima e ser feliz de novo. Falar em rir, a gente chegava no hotel, tomava os nossos banhos, né? Cansados dos espetáculos do dia. Aí eu dormia com uma cara e acordava rindo. Que demais, uma cara de cansado. Nós ainda chegava e gravava vídeo pro TikTok. Pro TikTok. As duas, né? Ai, que amor. Valentina, e tu voltou de lá sonhando mais alto com essa vida artística. Como é que tá essa cabecinha agora? Agora... eu só quero evoluir mais, participar, porque o circo pra mim é a coisa que eu mais amo que eu faço, né? Porque é muito legal pra mim, é incrível a experiência de subir num palco, de ter um lugar fora de casa pra ir treinar toda semana e conversar com... é uma família, igual a Ieda tinha comentado antes pra gente. E a minha irmã, quando acho que... no ano que eu nasci, em 2014, 2015, acho que era por aí, ela fazia Burzum. Então, depois que ela cresceu, eu sempre gostei de balé, Burzum, teatro, essas coisas assim, ginástica. Eu olhava na TV e daí a minha irmã falou que ela fazia parte da companhia Burzum. E eu conversei com a minha mãe, aí eu entrei e comecei a fazer numa academia primeiro e depois o Jairo, que ele era meu professor, sempre ele que me dava aula, né? E daí eu entrei pra companhia Burzum e agora eu não quero mais sair. Nunca mais vai sair. Agora, assim, vocês duas têm independente da idade, né? As histórias se correlacionam em algum momento por conta dessa impetuosidade, dessa coragem, dessa vontade, dessa paixão. O que vocês diriam para as pessoas da idade de vocês, né? Que daqui a pouco tenham algum receio de encarar e de recomeçar e de fazer uma coisa diferente, alguma coisa que nunca fizeram na vida, mas que ficam ali, às vezes, até pensando no que os outros vão pensar. Se der medo, vai com medo mesmo. Passa depois, né? Depois Seja passa, corajoso. né? Lá em cima o medo vira o quê, Valentina? Emoção. Emoção. Porque tu entra num nervoso, aí depois que tu sai do palco e tu vê que tudo deu quer certo, tu quer voltar de novo, Sabe que tem eu não vou lembrar o nome do cara que eu sigo, mas que ele fala do flow. Daqui a pouquinho eu lembro dele. Mas ele fala que esse aí é o sentimento do flow, assim, que é quando tu consegue, né, transpassar, né, o medo vira uma coisa muito boa, que vira uma emoção, por exemplo, tu fica no flow. Antes das apresentações, a gente tava morrendo de dor, de joelho, em tudo. Quando a gente entra no palco, passa tudo. Sim. Não existe dor, não existe nada. Tiver Sabe? o pé É uma quebrado mágica. e subir no palco, vai passar, tu não vai passar. sentir teu pé, porque a adrenalina, a emoção de estar ali, fazendo outras pessoas rirem, fazendo outras pessoas felizes, não tem, é indescritível. Sim. Né? E não tem idade. Eu posso dizer também que não tem idade pra se começar a fazer algo que tu gosta. Sim. Né?
Sim. A gente não tem que olhar pra trás nunca, a gente tem que sempre olhar pra frente. Tem uma coisa que não tem, é barreira de idade pra gente ser feliz, né? Exatamente. Agora são 13 horas e 41 minutos, a gente vai fazer nosso segundo intervalo aqui no Cafezinho. Hoje a gente tá falando sobre cultura, formação e as experiências vividas pela Cia Circense Burzum durante a participação na Expoche, lá em Brasília. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre os próximos passos da companhia, a importância do apoio aos projetos culturais, o impacto da arte nas comunidades e o que fica quando o espetáculo termina. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições e taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Romper o lacre do hidrômetro. Você sabia que romper o lacre do hidrômetro é crime? O hidrômetro é o equipamento responsável por medir o consumo de água do imóvel. O lacre garante que essa medição seja segura e confiável. Quando alguém rompe o lacre ou tenta alterar o equipamento, está cometendo uma irregularidade que pode gerar multas e outras penalidades previstas em lei. Além disso, qualquer problema no hidrômetro deve ser comunicado diretamente à Corsã, que possui equipes técnicas para fazer a verificação. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
13h46, a gente tá de volta com o teu cafezinho da tarde. Hoje eu tô recebendo aqui a Cia Circense Burzum, contando sobre a participação na Expoche em Brasília, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que a cultura deixa quando as luzes se apagam. Mas antes eu quero mandar um beijo, um abraço especial pra galera lá de São Luís Gonzaga, que tá ligada aqui na Novos Horizontes no cafezinho. Um beijo pra minha amiga Sayeli, que tá aí ligada. Valeu a sintonia. Jairo, quando o espetáculo termina, né, acaba o aplauso, enfim, o que fica depois dessa experiência? O compromisso de fazer melhor, eu acho. Né? A gente sempre sai com essa questão, assim, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor, poderia ter feito diferente. Parece que essa sede, sabe, não sossega, não mata essa sede de querer sempre estar melhorando. Mas você sabe que vocês arrasaram, né? Vocês arrasaram, né? Amém. Como é que tu volta, assim? Porque, assim, eu tô aqui explodindo de orgulho e eu nem assisti ainda esse espetáculo, tá? Imagina, eu vou chorar o dia que eu assisti. A gente conseguiu filmar ele atrás do palco no último dia, né? Foi muito legal, assim, poder conseguir registrar, porque a gente não parou, Dani. Exato. Até eu penso pra vocês se verem, né? Porque é claro que a gente tem essa coisa de estar sempre, né, querendo, achando que dá pra melhorar. E, de fato, sempre tem alguma coisa que dá. Mas eu tenho certeza que no momento que vocês se enxergarem, vocês vão chorar mais ainda, né? De se enxergar e ver o quão bem feito, né? Valentina, se alguém te perguntasse como foi representar Santo Ângelo lá em Brasília, como que tu daria essa resposta? Extraordinário, porque o reconhecimento que a gente tem é exatamente o que tu tinha falado. Aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente está aqui, é todo mundo daqui. A gente não vê a imensidão, né, do que a gente pode representar fora do Rio Grande do Sul. Sim. E quando a gente sai daqui para outros lugares, em função disso, o reconhecimento das pessoas é muito incrível, tipo, diferente do como a gente é acostumado a ser tratado, o pessoal pergunta sobre a nossa cultura, é bem legal. Ai, que sensacional. Agora, assim, ó, a gente sabe que a arte desenvolve, que a arte transforma, né? Mas essa transformação, principalmente neste exemplo aqui de hoje do cafezinho, né? Voltou aí para muito além da arte, né? Tu tá voltando com 2 artistas transformadas, literalmente, né, de Brasília, e não só fisicamente, não só emocionalmente, mas culturalmente. Como é que tu vê isso? Nós não tivemos a oportunidade, assim, de levar mais pessoas para fazer as partes técnicas, tá? E quando tu vê uma menina de 12 anos suprindo as necessidades técnicas sem tu abrir a tua boca para falar algo, né? Quando eu olhei do palco, a Valentina estava organizando material pro próximo número, ou recolhendo e já guardando material pro próximo show, e não foi pedido para fazer isso. Sim. Não foi falado para fazer isso. Outras habilidades, outros valores. É uma visão do todo, entendeu? É uma visão de tudo aquilo que precisa ser feito, e ela foi lá e fez. Além de linda, ela é linda por fora, ela é linda por dentro, ela é incrível. Obrigada. Essa menina. Eu espero que ela, né, consiga, assim, ó, ter sucesso. Ontem ela me surpreendeu quando ela mandou, porque assim, cada artista vai e ganha seu cachê, né? Então ela me surpreendeu o que ela fez com o cachê dela, que foi magnífico, assim. Ai, eu quero saber o que tu fez com o teu cachê. É que o meu quarto, a mãe é professora, né? Tipo, desde mais nova. E daí... Só um minuto, eu preciso mandar, assim, um beijo pra tua mãe, tá? E os parabéns pra tua mãe. Porque se eu tô aqui morrendo de orgulho de ti, eu imagino, eu que sou mãe também, né? O que essa mãe deve estar sentindo de ti. Que maravilhosa. Fala, o que tu fez com o teu cachê? Daí, tipo, o meu quarto, ele sempre foi um local que todo mundo vai. Nunca foi o meu quarto, sabe? Tipo, ter o meu espaço, impressora, lugar pra organizar a aula. Todo mundo passava por lá. E daí, esse ano, eu tava conversando com a mãe, eu fiz um cantinho de estudos pra mim. Eu tirei a escrivaninha antiga que eu tinha, eu comprei uma mesa nova, eu comprei decoração, abajur, coisinhas pra organizar, caneta, pra mim ter o meu próprio cantinho.
E esse ano a mãe já tinha me dado um roupeiro novo. Eu tinha trocado tudo de lugar, fiz uma reforma. E só faltava aquele canto pra mim. E eu organizei com o meu cachê e deixei um pouco guardado pra no final do ano eu fazer uma viagem pro Beto Carreiro, realizar mais um sonho meu. Ai, Valentina, eu tô apaixonada por ti. Eu vou te ratar da tua mãe. Não, que coisa mais amada. Tu vê que o retorno, né, Jara, ele não é só econômico, né? Ele é o retorno humano. Como que tu está se sentindo, hein? Que eu tô aqui querendo chorar. É isso. É sobre isso. A gente falou no outro, né? Que é o meu ganho é esse, sabe? Claro, a gente tem um retorno financeiro que é importante, mas o ganho é isso. E eu fico pensando, assim, ó, Dani, quando a gente fala sobre o pessoal estar fazendo a arte ou a cultura, quantos com recursos públicos poderiam estar participando de atividades parecidas, similares, né? Ou a própria atividade que a gente faz e podendo vivenciar isso, né? O que elas relataram no bloco anterior das experiências de estar em Brasília, ver um outro clima, um clima mais seco, uma alimentação diferente, né? Ver a história do Brasil na tua frente. E eu falei, eu preciso que meu filho vá até lá para vivenciar isso, porque é fantástico, sabe? Então, isso é o ganho da vivência que não tem nenhum preço que pague no mundo. Sim. Então, eu fico com aquela de que todo mundo poderia estar vivenciando isso. Sim. Deveria estar vivenciando isso. A gente começou falando no primeiro bloco sobre os 20 anos, né, da Burzum aí, que eu acho que vocês estão comemorando com, né, da melhor forma, enfim, né, com um espetáculo lindo, com reconhecimento gigante, com essa transformação de artistas que a gente percebe, né, no olho delas, no teu olho. O que a Cia Burzum ainda está preparando pra gente para os próximos 20 anos? Olha, a ideia é preparar o show falando da história do grupo, né? Essa é uma ideia. Mais um pouquinho dessa linha do tempo aqui. Mais um pouquinho dessa linha do tempo, porque eu acho que cada pessoa que contribuiu... Eu sempre falo antes da apresentação, pessoal, o grupo não é meu. Eu não conseguiria subir no palco sozinho e fazer o show que a gente conseguiu fazer. Jamais conseguiria fazer isso sozinho. Sim. Então, cada um que agregou, por isso, Dani, assim, se tu me permite mais uma vez, eu tenho que agradecer o Thiago Borges, que é um artista incrível que foi junto com nós, o William Fernandes, incrível, a Vitória, o Gabriel Busatti de Ijuí, que veio dessa força, a Júlia também, a Ieda, a Valentina, tô faltando alguém? Já falei do Thiago. Tá faltando mais alguém? Acho que não, do nosso grupo não. Mas se alguém estiver faltando, pelo amor de Deus, não pessoaliza. Não tá faltando ninguém, mas é assim. E a todos os outros artistas que ficaram, né? Que queriam estar lá, a gente sabe que queriam estar presente, dando o seu melhor. A gente tem total consciência disso, que por alguns motivos não puderam estar lá e foram para Bento Gonçalves e deram uma aula de show, assim, que a gente... Eu assisti o show deles antes do nosso show e eu chorava. Eu deixei para me maquiar nos últimos minutos porque eu ia chegar todo borrado. E foi fantástico que eles fizeram, porque eu nunca tive longe de uma apresentação durante todo esse tempo. E estar longe, com eles segurando e fazendo um espetáculo incrível. Entregando. A qualidade tão boa quanto o que a gente tava fazendo em Brasília, assim, não deixaram a desejar em nada. E assim, parabéns para toda a equipe, sabe? Então, quando eu digo que não é meu, eu sei que eu não estando mais presente, a Burzum vai se fazer presente. Mas tu sabes que é isso que um líder faz, né, meu bem? Sim. É isso que é a liderança, né? As coisas acontecem quando o líder não tá perto, porque o líder é bom. Sim. E isso é uma consequência no time. E mais uma coisa, se tu me permite também, agradecer a Setur e a SEDAC, porque sem esse fomento financeiro, né, a gente sabe que alguns recursos, pagamentos de cachê nosso, do Le Farfalle, da Ana Terra, dos outros grupos, da Marianita Hortaça, do pessoal que estava lá, da família Hortaça, foi pago através da Secretaria do Estado, da Cultura e da Setur, né, Secretaria de Turismo. Então, assim, importantíssimo. Às vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi, tá, essa barbaridade agora. Estão levando o dinheiro nosso para Brasília. As pessoas não têm noção, eu falei em números agora, né? Mais de 1.200.000 que os nossos produtores que foram para lá estão trazendo de volta para o Rio Grande do Sul. O investimento foi uma pequena parte do que retornou para o nosso estado. Então, assim, as pessoas têm que ter noção e consciência disso, sabe? Sim, e conhecimento, principalmente. Importantíssimo, gente, falar sobre isso. Vamos se informar sempre antes de falar. Valentina, qual a lembrança dessa experiência que tu acha que tu nunca mais vai esquecer na tua vida?
primeiro susto de, né, fazer ali pela primeira vez no palco, de última hora, dar tudo certo, ser homenageada no palco e conhecer os pontos turísticos que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia poder ir lá conhecer, ver com os meus próprios olhos e não só por celular, mídia, enfim. Então, acho que tudo que eu fiz lá vai virar uma lembrança muito incrível pra mim. Ai, eu tô assim, ó, encantadíssima com essa pessoa. A gente vai já se despedindo. Queria que tu deixasse uma mensagem, meu querido, pra nossa comunidade, né? Reforçando, né, o quanto que é importante este momento e o quanto que é importante termos outros momentos desse, né? Pra gente seguir aí com não só a Cia Burzum, mas com outros artistas e outras companhias e outros espetáculos. Pais, incentivem seus filhos a fazer arte e cultura. Pais, façam arte e cultura. Pais, não deixem mais monumentos históricos, como no dia 8 de janeiro aconteceu o que aconteceu, porque tudo que estava lá é histórico, é nossa história que foi destruída. Nós vimos cacos e pedaços de grandes coisas. A mesa do Dom Pedro I foi estraçalhada. Tipo, tem a foto lá de quando eles quebraram, arranhões nas paredes, e os quadros de todos os governadores, né? E, enfim, pessoas que fizeram história estavam lá e quebraram entre 6 e 8 quadros. Só que a sorte é que o pintor que pintou à mão aqueles quadros, ele ainda estava vivo e ele conseguiu restaurar a maior parte disso. Tinha também no Congresso Nacional um quadro, tinha comentado antes também, um quadro que eu não lembro o nome do artista, mas ele fez com os cacos de vidro, carpete, tampa de garrafa que tinham quebrado no local, a foto do Congresso Nacional. Então, isso vai ficar como uma coisa... Um legado. Um legado que... Que não precisaria, mas aconteceu. Mas não precisaria, porque é nosso isso, pertence a nós, entendeu? Ninguém tem o direito de destruir o que é nosso. Sim, exato. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada de coração por terem vindo. Quero parabenizar, porque assim, ó, o que a Valentina falou antes foi muito legal. Porque ela disse assim, que legal a gente sentir lá fora, né? Muitas vezes a gente não sente isso aqui. E eu desejo do fundo do coração que vocês possam sentir isso, independente do lugar que vocês estejam, mas principalmente dentro de casa, principalmente aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, que vocês possam um dia se sentir tão homenageados e tão acolhidos e tão reverenciados quando vocês foram lá. Parabéns. Muito parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigadão. Hoje a gente falou sobre uma viagem, mas percebemos que ela significou muito mais do que quilômetros percorridos ou apresentações realizadas. Mostrou aí que a cultura produzida aqui tem qualidade, identidade e capacidade de representar muito bem a nossa região. Mostrou também que projetos culturais formam pessoas, aproximam gerações e despertam talentos e criam oportunidades que muitas vezes acompanham alguém por toda a vida. Meu agradecimento mais uma vez ao Jairo, a Ieda e a Valentina por compartilharem conosco sua experiência e por levarem o nome de Santo Ângelo, das missões e do Rio Grande do Sul para um público de todo o Brasil. E meu agradecimento aos parceiros que acreditam no cafezinho, Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo, e hoje em especial ao Ikigai Sushi Bar, porque assim como a arte, a boa gastronomia também cria encontros, desperta experiências e transforma um momento simples em lembranças que permanecem. Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria. Uma excelente sexta-feira a todos vocês, um excelente final de semana. Beijo no coração e segunda tem mais cafezinho. Tchau, tchau.